Olá, eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse encontro semanal que nós temos, sempre às sextas-feiras aqui pela TV Manaim. Claro, a gente tem outras reprises ao longo da semana, mas você que nos assiste pelo canal 126, você tem esse conteúdo em primeira mão na sexta-feira à noite. E é uma alegria saber que você está aí. TV Manaim, canal 126, o sistema via Embratel, sistema livre, aberto via Embratel. Também no canal 85, para quem usa aquela Sky Livre, aquela variante da Sky, nós estamos lá também no canal 85, perdão. Mas também você pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou ouvindo pela Rádio Manaim. Se você está no YouTube, eu já te convido a fazer aquele triplo C que a gente fala, Curta, comente e compartilhe. Isso é importante para que esse conteúdo ele ganhe relevância e outras pessoas tenham acesso a ele seja oferecido pela plataforma para outras pessoas. E aqui estamos os pastores, que estamos reunidos para essa edição do Anunciando o Evangelho Eterno. Eu vou fazer a saudação aqui, o pastor Sérgio Souza. Pastor Sérgio, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Adriano, Daniel e a todos também. Pastor Daniel Moreira, Pai do Senhor. Pai do Senhor, os companheiros, Pai do Senhor a todos queridos. Pastor Adriano Teixeira, Pai do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos. Paz do Senhor a todos que nos acompanham. Muito bem. Vamos lá. Antes de falar sobre o tema do programa de hoje, nós vamos aqui chamar dois vídeos. A gente sempre, a cada programa tem feito isso, tem usado esse recurso da participação de irmãos que estão sempre assistindo. Nós vamos chamar dois vídeos. Um deles vem dos Estados Unidos, da cidade de Everett, nos Estados Unidos, que foi gravado pelas nossas irmãs Fernanda e Élida. O outro vídeo, ele vem de Belo Horizonte, Minas Gerais, do bairro Glória. A nossa irmã Amanda foi quem gravou, falando sobre a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno para elas. Vamos assistir. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Fernanda. Eu sou da Igreja Cristã Maranata de Everett, aqui nos Estados Unidos. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Élida. E este programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido um presente maravilhoso do Senhor para as nossas vidas, porque nós temos conquistado muitas bênçãos recebidas do Senhor através dessa programação. E eu queria convidar todos os irmãos, aqueles que ainda não participaram, tiveram a oportunidade de assistir esse programa, que tirem um tempinho, porque o Senhor tem uma bênção para cada um de nós. A paz do Senhor Jesus, irmãos, me chamo Amanda Tapias Martins e faço parte da Igreja do Glória, aqui em BH, no Ministério do Pastor Robson Rabelo. E hoje eu venho contar a minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Eu sempre fui de ler a Bíblia, mas eu queria alcançar ali a revelação que os outros irmãos estavam tendo. E com isso eu fui buscar mais ao Senhor. Fui aos pés do Senhor pedir misericórdia, que me usasse com mãos fortes. Ali com a minha frequência na EBD, eu pude descobrir coisas novas e ali minha vida foi transformada. Também eu comecei a ver o programa Anunciando o Evangelho Eterno e eu pude sentir que meus olhos eles se abriram e hoje eu glorifico ao Senhor porque alcanço a revelação e vivo ela a cada dia. A paz do Senhor Jesus. Obrigado a Fernanda, a Élida e a Amanda por terem gravado o vídeo e enviado para nós. E eu quero dizer uma coisa, está aparecendo o QR Code na tela, se você quiser, você pode também gravar o seu vídeo, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai gravar um vídeo e vai mandar para nós, quem sabe na semana que vem não será um vídeo que será gravado por você, que vai sair, que vai aparecer no programa da semana que vem. Bom, vamos então ao programa de hoje e o tema é Ação do Espírito Santo no Corpo. Ação do Espírito Santo no Corpo. Quando a gente fala sobre esse tema, nós já estamos aqui abordando dois aspectos que são fundamentais, e que o livro de Cantares também nos coloca dentro deles, que são a operação do Espírito Santo, ou seja, uma igreja fiel, que é uma igreja que dá lugar à operação do Espírito Santo, e a doutrina de corpo, que também é uma experiência vivida pela igreja fiel. E eu vou ler aqui um verso do livro de Cantares, e vocês então vão fazer, eu peço, os comentários acerca dessas expressões que estão aqui no livro de Cantares. Cantares 2:5 diz o seguinte: Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Então são três expressões que estão aqui chamadas a atenção. E aí, como nós temos três pastores aqui, nós podemos cada um fazer uma abordagem. Começar pelo Sérgio aqui. Sérgio, sustentai-me com passas. O que é que isso quer dizer?
considerando, e nós temos pessoas que estão assistindo a esse conteúdo e que ainda não são membros da igreja, né? É importante dizer para você que está assistindo que esse conteúdo ele é vinculado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, e aproveito e faço um convite para você assistir a EBD, Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, pontualmente, nesse mesmo canal que você está assistindo, tá certo? Já está feito o convite aqui para você que não é membro ainda da Igreja Cristã Maranata, mas que está acompanhando esse conteúdo. E nesse conteúdo do livro de Cantares, que já estamos abordando ele há quase 2 anos, nós temos uma linguagem poética, mas com profundo teor profético. Você vai entender isso agora nessas expressões que estão aqui. Então vamos começar pelo pastor Sérgio Souza, sustentai-me com passas. E essas expressões, como você mencionou, que está tudo ligado ao tema do programa de hoje, se referem ao Espírito Santo, ou à ação do Espírito Santo no corpo, e que é fundamental você entender, seja você já um crente em Jesus ou ainda não, o que ou quem é a pessoa do Espírito Santo, qual é a importância, qual é o lugar do Espírito Santo e o que ele quer fazer na vida do homem, na sua vida. Porque Jesus esteve no mundo, no seu ministério, durante 3 anos. Pregava, curava, libertava, tinha sempre uma palavra, uma resposta, mas ele anunciou: eu vou para o meu Pai, eu vou morrer, vou voltar, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei um outro Consolador, que foi o Espírito Santo. Então, quando nós falamos da ação do Espírito Santo, é o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, claro, e Deus Espírito Santo, que está, o Senhor que está agindo na nossa vida, na sua vida. E aqui essa primeira parte, Josias, sustentai-me com passas. Qual é o ensino para nós hoje a partir de uma linguagem, de um conhecimento profético? A passa é um alimento muito nutritivo, usado para caminhadas e para jornadas e dias e períodos mais longos, mostrando que na ação do Espírito Santo, que é no corpo, no meio da igreja, ou seja, onde há um povo reunido em nome de Jesus, não faltará o sustento do Senhor. Se você já é um servo de Deus, você sabe do que eu estou falando, ou seja, há quantos meses, anos, décadas talvez, você esteja sendo sustentado pelas passas celestiais. Você não é? Se aceitando Jesus, não faltarão os recursos do Senhor. Lembrando que a passa é a uva, né? A passa é a uva. Obviamente nós não somos especialistas nessa área da biologia e da parte ecológica, vamos assim dizer, né? Do entendimento do trato com a uva. Obviamente que nossos conhecimentos são superficiais. Mas aquilo que nós podemos dizer é que a passa vem da uva, que é tipo do Espírito Santo. Amém. Né? E que ela é rica em açúcar, que é energia para o organismo, né? Como você falou, para longas caminhadas. Então, há uma aplicação prática, né? Essa aplicação profética, ela também tem o seu contexto prático, né? da realidade da vida. Amém. E o sustento é para o corpo. Para quem está ligado. Para quem está ligado ao corpo. É o sustenta o meu corpo com esse alimento, que é um alimento que sustenta, que dá energia. Glória a Deus. Né? Complementando aqui. Vamos lá, pastor Daniel Moreira, confortai-me com maçãs. As expressões sustento, conforto, fica evidente a direção profética dessas expressões, exatamente para isso que o pastor Sérgio acabou de dizer, que é exatamente a operação e a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sustenta a igreja há um texto que diz assim: a tua palavra é doce ao meu paladar. São as passas, é a doutrina. Confortai-me com maçãs. Enquanto as passas são alimento para longas jornadas, a maçã já é o alimento diário.
A gente também não é especialista, mas a gente sabe se você... Eu já fiz isso na minha casa, todos fizeram, eu gosto muito de maçã, né? Você corta uma maçã, você põe na geladeira, daqui a poucas horas ela está oxidando ali, porque ela é um alimento que tem que comer rapidamente, é um alimento, como disse, seria um alimento para o dia a dia. Então as passas é o sustento para a longa jornada até a eternidade, assim dizer. E a maçã são as experiências do dia a dia, é o conforto que o Espírito Santo traz com as experiências, com os sinais que ele dá para a igreja fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes do pastor Adriano falar sobre a terceira parte do verso, nós podemos dizer aqui, eu gosto de dizer assim, eu vou fazer uma provocação, nós podemos dizer aqui que essa ação das passas e das maçãs, o primeiro é o sustento. Então, é o recurso que você precisa para a caminhada, é o preparo para o enfrentamento. E o segundo é o conforto, ou seja, no momento da luta, do enfrentamento, vem o conforto. O Espírito Santo, ele nos sustenta, nos prepara e no momento da aflição, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, que o Senhor Jesus disse. No momento da aflição, vem o conforto. Podemos associar? Claro, e glórias a Deus por isso, porque não faltam essas providências da parte de Deus. Eu vou aqui, me permita dar alguns exemplos desse conforto mencionado por Daniel. Você vai a um culto e aí tem um dom espiritual, você precisava daquele sinal, você sai de lá confortado. Recebe uma oração, é uma palavra. Então, você está em casa, aflito, você ora, clama pelo sangue de Jesus, abre a palavra e o Senhor fala dentro daquilo que você necessita. Glórias a Deus, eu estou confortado, ciente de que o Senhor está à frente e Ele não vai me deixar sozinho. Da mesma forma, você tem uma decisão a tomar, você vai aos pés do Senhor, o Senhor dá um dom, uma palavra, você está sustentado para seguir. Você tem passos ali para a caminhada. Sustentado e confortado. E confortado, que coisa maravilhosa. Então vamos lá, vamos passar agora para o pastor Adriano o desafio de falar sobre essa expressão, porque desfaleço de amor. O amor de Deus é o destino final, tudo culmina no amor de Deus. Toda a operação do Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus derramado sobre nós, representa isso. O amor que nos envolve e sempre por uma dupla operação. Então, os pastores aqui falaram antes do sustentar-me com passas, confortar-me com maçãs. A operação do Espírito Santo é muitas vezes mostrada na palavra de Deus por esse duplo caminho. Quando fala, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A graça é a maçã, é aquela bênção que a gente recebe. O conhecimento, que é a doutrina, é aquilo que nos permite fazer longas caminhadas na presença de Deus, né? Muitas vezes você vai a um culto, o pastor Sérgio falou, o Senhor fala com você diretamente, irmãos oram por você, você recebe ali um alívio, aquele alimento. Mas o que te sustenta para longas caminhadas é o conhecimento da palavra de Deus. Pode ser que no culto seguinte você não tenha os irmãos novamente orando por você e você aí vai se sentir o quê? Vai se sentir desnutrido? Não vai, porque a palavra de Deus é que te sustenta. Glória a Deus. Então, eu gosto muito de um versículo que diz, o Senhor Jesus falou assim, e quando meu Pai vos enviar o Consolador, então veja, o Espírito Santo já é chamado de Consolador. Olha o efeito da maçã, aquele conforto, aquele refrigério. Ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Aí já se refere à palavra. Então o Espírito Santo é essa dupla operação, né? Da mesma forma, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então é sempre uma dupla operação que Deus opera em nosso meio para nos levar ao conhecimento do grande amor que Ele tem por nós. Por isso a igreja desfalece de amor. É admirável, né, companheiros? Assim como... Porque se você... Não estamos assim dizendo que temos e ninguém tem, mas sem a revelação do Espírito Santo, isso é só poético. Perfeito. Mas
tudo que foi falado aqui foi o aspecto profético. Amém. Glória a Jesus. verdade. Bom, vamos continuar então dentro do aspecto profético, porque o livro de Cantares ele também apresenta algumas doutrinas, que são doutrinas bíblicas no contexto de toda a palavra, que o livro de Cantares traz também de forma profética. Eu vou ler aqui Cantares capítulo 3, verso 7, vou abrir para que os companheiros façam o comentário e depois nós vamos ler um outro verso, um outro texto no Novo Testamento que corrobora com isso. Cantares 3,7 diz assim: Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Que ação, que doutrina e o que é que nós podemos extrair desta expressão que está em negrito aqui, do ponto de vista de doutrina profetizada no livro de Cantares? A liteira era um tipo de transporte naquele tempo, mas era um transporte individual. Então, esse texto, com relação ao aspecto doutrinário, ele está dizendo o seguinte, que a ação do Espírito Santo, ela é no corpo. Já abordamos aqui, mas a salvação, ela requer uma experiência individual, não com uma denominação, porque a liteira é de Salomão. E Salomão É tipo do Espírito Santo. muito Não é bem. isso, Sérgio? É isso mesmo. E quando se fala na experiência individual, e tudo isso ligado ao corpo, é porque não existe a ação do Espírito Santo, não tem bênção longe do corpo. Tem que estar ligado à igreja do Senhor, que a igreja não é uma criação da mente humana. É um instituto, uma doutrina estabelecida por Deus na palavra. Agora, a experiência tem que ser individual. Eu posso ser abençoado, mas eu não tenho como transferir isso para Josias. E basta a pessoa confessar ao Senhor os seus pecados com a boca, com o coração, que o Senhor vai perdoar, libertar, e você vai ter a sua experiência individual. Glória a Jesus. Muito bem. Eu vou ler aqui Romanos 14, 12 e pedir o pastor Adriano para comentar, porque dentro disso que vocês dois falaram, é algo que, na minha opinião, está bem claro, né? Quer dizer, você que entende, você que vai ao culto, né? E chega lá, às vezes as pessoas vão ao culto e querem receber a bênção no atacado, né? Tá todo mundo ali, o culto foi bom, o irmão do meu lado recebeu uma bênção, o outro recebeu, o outro até estava chorando e tudo mais. Às vezes há esse pensamento, mas a experiência ela tem que ser individual, né? E não só tem que ser individual. O Senhor Jesus convidou cada um para estar no culto para ter uma experiência individual. Ele tem o alimento para cada pessoa, né? Ninguém precisa estar ali e ficar feliz pela bênção do outro simplesmente. Você pode ter a sua experiência com o Senhor. E, da mesma maneira, a salvação, ela também é individual e ela é vivida no corpo, tá? Romanos 14, 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pastor Adriano, como é que aquela pessoa que está começando, que está nos assistindo, aquele que ainda não tem uma experiência de entrega ao Senhor, pode entender esse verso do livro da Carta aos Romanos: cada um dará conta de si mesmo a Deus? Esse versículo ele ressalta a responsabilidade individual que nós temos. Nós não conseguimos transferir para a igreja uma responsabilidade que é nossa. Agora, por outro lado, nós temos uma bênção que é toda uma operação de Deus em favor do indivíduo. Deus opera no corpo, mas Deus dá toda a condição a esse indivíduo de se sentir absolvido, resgatado, libertado pelo Senhor Jesus, que a palavra fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o texto diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se nós estamos no Senhor Jesus, nossos pecados já foram retirados, nós fomos lavados no sangue de Jesus, e nós podemos ficar tranquilos em relação a esse acerto de contas. Agora, é surpreendente e gratificante
o sentido de privilégio dessa expressão da liteira de Salomão. Significa que o Deus vivo, que fez o mundo, que está aí há milhares de anos, preocupado com o homem, ele parou na eternidade dele para colocar os olhos sobre você. Glória a Deus. Então você virou a Amém. menina dos olhos de Deus por um Glória a determinado momento e vai continuar, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor, né, daqueles Glória que a Deus. servem a Deus. Então é um sentido de privilégio extraordinário. Deus te deu um lugar exclusivo diante dele. Glória a Jesus, o convite E do Senhor. ninguém... E que é insubstituível. 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 O convite do Senhor para subir na liteira de Salomão, né? Entre 8 bilhões de pessoas na face da terra, Deus olhou para você e te convidou para Glórias a subir na Deus. liteira e viver uma experiência pessoal com Ele. Isso é maravilhoso. Deus tem tempo para você, para te ouvir, para te abençoar. Bom, isso nós estamos falando do ato. Vamos falar agora do processo, que salvação é ato e processo. Eu vou ler aqui um texto em Cantares, capítulo 2, verso 2, e aí eu começo com o pastor Adriano pedindo que ele faça a leitura desse texto, leitura no sentido de comentar esse texto aqui. Diz assim, Cantares 2:2, qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Pastor Adriano, o que é que nós retiramos, o que é que nós absorvemos desse texto do ponto de vista da experiência de salvação? Nós temos no livro de Cantares também a indicação de várias doutrinas. E esse versículo aponta para o nosso lugar em meio aos espinhos. Eu fico imaginando o lírio entre os espinhos. Já comentamos algo sobre isso em episódios anteriores, mas isso mostra que nós não temos um espaço muito alargado no mundo. O servo de Deus, ele é diferente. Ele precisa se diferenciar. Então, o lírio entre os espinhos é porque ele estabelece um limite a partir do qual, se ele ultrapassar, ele se fere. Ele se fere espiritualmente. Então, é a santificação. Nós precisamos nos santificar para que o Espírito Santo nos mantenha nesse caminho de salvação, que é o processo. Então, nós fomos salvos? Amém, fomos salvos. Mas agora nós precisamos nos manter santificados. Isso não significa que nós vamos sair do mundo. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus falou o seguinte, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós vamos estar aí, os irmãos estão nos acompanhando, entre os espinhos. Mas o Senhor, que é o Consolador, que é o conforto, se porventura você se aproximar de algum espinho, então nós temos o Espírito Santo Consolador, que com seu unguento ele nos alivia. E todo lugar tem espinho, né, Adriano? No caso Todo lugar. Né? No local de trabalho tem espinho, na escola tem espinhos, às vezes dentro da família tem espinhos. Né? Foi muito bem colocado. Mente, os espinhos interiores. Dentro de nós, é verdade. Boas palavras. Eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, vocês podem fazer um complemento. Diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que é um aspecto fundamental, porque o Adriano falou da santificação e muitas pessoas pensam, mas como é que no meio do mundo com tantos espinhos, dificuldades e tentações, como é que eu vou ser santo? Há alguns que têm até uma ideia deturpada, porque a palavra também fala que todos nós pecamos, nós temos as nossas falhas. Mas por isso que no processo de santificação, porque uma coisa é o ato, você já mencionou, eu aceitei Jesus, mas até quando você vai ficar vivo, Jesus vai voltar? Às vezes são anos, décadas. Então há um processo, nesse processo o grande segredo, o grande mistério está aqui. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo ou de cada pecado, como sempre observa o Daniel. Por isso que nós clamamos pelo sangue de Jesus. Estamos no culto, lendo a palavra. É vigília, é manaim, é reunião. Você que está conosco, que ainda não tomou essa decisão, o Espírito Santo é quem santifica,
quem nos ajuda, nos socorre, tira a aflição, para que você não se perca e esteja em Jesus e com o direito à vida eterna. Glória a Jesus. Salvação, como nós falamos, é um projeto, e um projeto composto por ato e processo, né? Aliás, esse conteúdo nós temos, se você dentro do nosso canal no YouTube colocar lá Salvação, Ato e Processo, tem vários conteúdos que são feitos exclusivamente sobre esse assunto, que é importante que alguém que ainda não entendeu o que é a salvação em Cristo Jesus assista para viver essa experiência. Mas o projeto de salvação, que é composto por ato e processo, ele também tem o seu início, o seu transcurso e o seu final. Ele termina. Para o homem, ele tem o seu encerramento aqui na terra. A igreja continua na eternidade. Eu vou ler um texto em Cantares para que vocês façam a abordagem desse texto a partir desse pressuposto que eu acabei de falar. Cantares, capítulo 5, verso 6, diz assim: Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Que aspecto do projeto de salvação nós podemos trazer, aprender desse texto aqui? Bem, fica evidente aí, biblicamente, comprovadamente, que não haverá, de forma alguma, segunda oportunidade depois da volta do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. Como também não há outra chance após a morte. Por isso, o tempo aceitável é agora. Porque depois do arrebatamento, o texto fala aí, muitos se lamentarão, mas pastor Adriano, será tarde, chamei-o, não me respondeu. Lembrei até da parábola das 10 virgens. Adriano, você quer comentar? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ler aqui um texto no Novo Testamento e você faz o fechamento. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23 diz assim: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, a vida é marcada, sem dúvida, por obstáculos, adversidades e as mais diversas dificuldades. A nossa segurança está na presença do Espírito Santo, que é aquele que sustenta, conforta e nos dá vida pela fé em Jesus. E pela fé em Jesus, recebemos a salvação, devendo a partir daí buscarmos viver em santificação do Espírito, para recebermos a maior de todas as promessas de Deus, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o nosso tempo chegou ao fim, nós precisamos encerrar o programa e eu já me despeço de vocês agradecendo. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos aqui mais uma vez. Glória Paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor a todos, queridos. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta e contando com a sua audiência. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.